Pois bem, fizemos um rápido intervalo e voltamos agora com a cristologia dos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas do Novo Testamento registram Jesus de 4 maneiras diferentes. 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um registra Jesus de uma maneira diferente, mostrando uma face diferente da cristologia, características diferentes da cristologia. Mateus apresenta Jesus como rei. Jesus vai nos apresentar Mateus como rei. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, nós percebemos que já a partir da genealogia, Mateus começa a apresentar Jesus como rei. Mateus é o evangelho do reino e é também o evangelho da igreja. É em Mateus que pela primeira vez aparece a palavra igreja. Cristo diz que edificará a sua igreja no evangelho segundo escreveu São Mateus. Então ele é o evangelho do reino, é o evangelho do rei, mas é também o evangelho da igreja. Mateus, ele busca confirmar para os judeus, ele escreve para os judeus, ele busca confirmar para os judeus que Jesus é o rei Messias. Então, ele mostra Jesus como trazendo um reino, anunciando um reino, tanto presente quanto futuro, e mostra também um Jesus mestre, um Jesus que discute, que conversa, sermões longos, profundos, embates longos, profundos com os fariseus, mostrando também a sua divindade, se apresentando também como divino, porém, o assunto central é Jesus como o rei Messias. Tem também um aspecto escatológico, já que o reino é apresentado tanto presente quanto futuro. O aspecto escatológico é quando Jesus fala de um reino que será estabelecido. Vindes, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que para vós está preparado. É um rei convidando a entrar no reino, em um reino escatológico, em um reino em que ele inaugura, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, depois de todo o seu ministério, depois da era da igreja, depois da grande tribulação, na sua segunda vinda, ele vem e estabelece esse reino. Então, Mateus também é profundamente escatológico. Então, vamos recapitular Mateus. Mateus é o evangelho do rei, já desde a genealogia mostra Jesus como rei, busca provar para os judeus que ele é o rei Messias. É também o evangelho da igreja, a igreja é citada pela primeira vez, tem sermões que interessam a igreja, sermões teológicos profundos que interessam a igreja, um Jesus mestre que debate com os escribas, com os fariseus, e também um aspecto escatológico de um Jesus que voltará, ele vem no arrebatamento, mas voltará na sua segunda vinda, na sua manifestação em glória, para vencer agora definitivamente o reino das trevas e estabelecer o seu reino. Então, há também um caráter escatológico no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Essa é a cristologia de Mateus. É um Cristo rei Messias e um Cristo também mestre e um Cristo como uma ação escatológica. Já o Evangelho de Marcos
ele é caracterizado como um evangelho de ação. É um evangelho de ação. As expressões imediatamente e a expressão logos, as expressões imediatamente e logo, no grego é euteus. Imediatamente aparece só no primeiro capítulo 11 vezes. No evangelho todo de Marcos aparece 41 vezes, especialmente logo, dando uma ideia de ação. É um evangelho de ação. O estilo de Marcos é um estilo parecido com as biografias militares. É um estilo de ação. Apresenta rapidamente Jesus como um missionário trabalhando, Jesus como um servo trabalhador. Então, Mateus é o evangelho do rei Messias. Marcos é o evangelho do servo trabalhador, do servo que vem servir, que vem trabalhar e que por fim dá a sua vida em resgate de muitos. Então, tem essa diferença. Mateus, evangelho do rei, Marcos, evangelho do servo. Mas, em Marcos, ele não é somente o servo, ele é também o Filho poderoso de Deus. Porque ele se apresenta como um servo trabalhando, mas esse servo trabalhando é o Filho de Deus trabalhando, fazendo milagres com a autoridade de Deus. Com a autoridade de Deus, esse servo que é também apresentado como Filho de Deus, faz milagres, faz curas, faz exorcismos, expulsa os demônios, perdoa pecados e fala também de salvação. Então, Mateus, o evangelho do rei, Marcos, o evangelho do servo poderoso do Filho de Deus em ação, o missionário trabalhando, o homem, o servo de poder e milagres autorizados pelo Pai. Se Mateus é o evangelho do rei, então Marcos é o evangelho do servo sofredor, que aparece lá em Isaías. Em Marcos ele é o Cristo que trabalha, pois é destinado. Por que ele é apresentado como um Cristo que trabalha? Mateus apresenta como um rei Messias, porque os seus leitores originais são judeus. Por que Marcos apresenta um servo trabalhando? Porque o seu público é um público gentil. São romanos, é a igreja romana, é a igreja acostumada a ouvir falar de trabalho, a ouvir falar de operacionalidade. O romano é um crente operacional, o romano é um povo operacional, é um povo sempre em movimento, um povo sempre trabalhando. Então se faz necessário que se apresente um Cristo servo, um Cristo trabalhador. Em Mateus há a genealogia de um rei. Já em Marcos não tem nem genealogia, porque não interessa a ninguém a genealogia de um servo. Interessa o que o servo pode fazer. Interessa ver o servo em ação. Então Mateus, evangelho do rei, Marcos, o evangelho do servo em ação, do servo poderoso, do servo também sofredor, que vem, executa a sua missão e dá a sua vida por muitos. Já no evangelho de Lucas, o evangelho de Lucas é sem dúvida escrito por uma pessoa de uma cultura mais elevada. Mateus é um publicano. É um cobrador de impostos. Marcos é um judeu que viveu, ainda é mais jovem que os demais, que viveu ali o ambiente da vida de Cristo, que aprendeu também sobre Cristo com Pedro. Marcos é discípulo de Pedro, foi também posteriormente discípulo de Paulo, mas não é nem Mateus e nem Marcos tem a cultura de Lucas. Lucas é uma pessoa de uma cultura mais elevada, que consegue escrever em vários estilos, por isso é um evangelho de um estilo mais rico. Lucas é grego
E ele escreve então em um estilo clássico, um grego clássico, um grego bonito. Afinal, não é um judeu escrevendo em grego, é um grego escrevendo em grego. Então o grego do Evangelho de Lucas é um grego de um estilo mais apurado, semelhante em algumas partes ao grego da Septuaginta. Então fica evidente que ele entendia ser um estilo adequado para o texto religioso que elaborava, aquele estilo clássico e que em muitos momentos se aproximava da Septuaginta. Na mentalidade de Marcos era um estilo favorável, adequado para se escrever um texto religioso. O principal interesse de Marcos, de Lucas é um médico e é também um historiador. Então o principal interesse de Lucas é a história da salvação. Mateus se interessa por mostrar o rei Messias, Marcos se interessa por mostrar um servo trabalhando em ação, e Lucas, como historiador, se interessa por mostrar a história da salvação em Jesus Cristo, que veio trazer salvação aos pecadores. Lucas apresenta a visão grega acerca do ser humano. Para o grego buscava o homem perfeito, o ser humano perfeito. Então Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, como o homem ideal, como o homem que serve de exemplo para todos os outros. Então, Mateus, o rei Messias, Marcos, o servo, e Lucas, o homem perfeito. Lucas, ele enfatiza características da humanidade de Cristo que os outros não mostram de forma tão enfática. Lucas é conhecido como o Evangelho das Mulheres, mostra bastante a influência, a participação das mulheres na obra de Cristo, na missão de Cristo. Então, Lucas mostra um homem perfeito, mostra um Cristo Salvador, concentra-se na história da salvação. Então tem que ficar sempre bem claro. Mateus, o Evangelho do Rei, Marcos, o Evangelho do servo, e Lucas, o Evangelho do homem perfeito, do Filho de Deus que veio ao mundo, entrou na história, a história da salvação do Filho de Deus que veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Então são três características diferentes da cristologia. Uma característica em Mateus, uma diferente em Marcos, outra diferente em Lucas. Já os teólogos cristãos geralmente consideram João como principal texto para sustentar a crença de que Jesus é Deus. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 1, agora falando já da cristologia de João, Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 1, é o texto principal para se sustentar a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nós vemos no Evangelho segundo escreveu São João, um Cristo que é o Verbo divino. Nós vemos enfatizada a doutrina da divindade de Cristo no Evangelho de João. Então voltamos lá. Mateus, o rei Messias, Marcos, o servo, Lucas, o homem perfeito. João, o Verbo divino. Enfatiza a divindade de Cristo. E mostra Cristo como igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. João, ele também mostra essa questão da Trindade. Mostra esse relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a cristologia de João é uma cristologia bastante profunda. A cristologia de João concentra-se na divindade de Cristo.
embora seja unicamente neste versículo que Jesus é chamado de Verbo de Deus, o tema aparece por todo o Evangelho de João em variadas formas. Literalmente, só em João capítulo 1, versículo 1. Mas o tema do Verbo de Deus é desenvolvido de várias formas no Evangelho. Então o Evangelho de João é o Evangelho de Cristo como o Verbo de Deus, o Verbo divino. João ele difere um pouco dos outros três evangelhos, dos sinóticos, acerca da narração de Cristo. Ele é um pouco diferente. Há o problema geográfico. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas mostram Cristo na Galileia, João concentra-se em Cristo em Jerusalém, na Judéia. Então há uma questão de diferença geográfica aí na forma como o ministério de Cristo é abordado. E João faz discursos teológicos interativos e não os ditos de Cristo propriamente. Ele mostra discursos interativos, Jesus interagindo com pessoas. Mostra Jesus interagindo com Nicodemos, mostra Jesus interagindo com Zaqueu. Então, os discursos teológicos de Jesus, porque tem teologia ali, aqueles discursos são discursos de teor teológico, né? Tanto quando ele fala com Nicodemos, como com outros personagens, como a mulher samaritana no capítulo 4, nós vemos um teor teológico nesses discursos. Então João faz discursos teológicos interativos, é o caso de ele interagindo com Nicodemos no capítulo 3, no capítulo 4 interagindo com a mulher samaritana, e não aparece tanto os ditos de Cristo propriamente dito como nos demais evangelhos. E uma coisa muito importante que aparece no Evangelho de João é a expressão ego eimi. Essa expressão é uma afirmação da divindade. O eu sou se aplica no Antigo Testamento ao Pai. Quando ele diz eu sou o pão da vida, sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São afirmações da sua divindade. Quando ele usa, ele aplica a si mesmo uma expressão que no Antigo Testamento só pode ser aplicada ao Pai. Então ele fala assim da sua divindade. E fala também da sua pré-existência, que é onde fica ainda mais claro que ele afirma a sua divindade. Jesus, ele afirma a sua divindade de várias maneiras, e quando ele fala da pré-existência do Logos, isso fica ainda mais claro. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo de número 58. Então vamos lá? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está declarando a pré-existência do Logos. Antes que Abraão existisse, eu sou. Como? Se ele era um homem jovem, como que antes que Abraão existisse eu sou? Como é isso? Ele está afirmando a pré-existência do Logos. Tanto é que esse é o versículo 58. Vejamos o que vai acontecer no versículo 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim retirou-se. Sabe por que eles pegaram em pedras? Eles pegaram em pedras porque eles reconheceram que Jesus estava dizendo que era eterno como Deus. Antes que Abraão existisse, já é algo gravíssimo. Dizer antes que Abraão existisse, como assim? Está dizendo que é eterno? E ele ainda afirma,
eu sou. Ele aplica a si o termo que só pode ser aplicado a Deus. Então é um evangelho que enfatiza bastante a divindade de Cristo. Enquanto os sinóticos, sendo mais antigos, porque João é o mais novo, João é o último a ser escrito, entraram em alguns aspectos, entraram em alguns capítulos a doutrina das últimas coisas, Marcos, Mateus, Lucas, eles se atêm bastante à escatologia, à doutrina das últimas coisas. João, sendo o último dos evangelhos, ele descreve o início das coisas. Então, Mateus, Marcos e Lucas tratam bastante das últimas coisas. João começa com o princípio. Ao invés dele se ater ao fim, ele se atém ao princípio. Há uma diferença aí de abordagem. A abordagem dos sinóticos é mais ligada ao fim. A de João é mais ligada ao princípio. Os estudiosos da tradição são favoráveis que o Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século com a finalidade de combater a doutrina gnóstica que afirmava que Jesus não veio em carne. Então, esse combate aos gnósticos, nós já falamos um pouco disso quando falamos do dualismo joanino. Ele é presente, nós estamos falando da cristologia no Evangelho, mas ele é presente também nas cartas. É do final do século, porque se sabe que é no final do primeiro século que o gnosticismo começa a tomar bastante força. Precisa ser combatida essa doutrina. Então João combate no seu Evangelho, mas combate também na carta. É um aspecto cristológico de João esse combate. Combate também na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 2, a ideia gnóstica de que Jesus não veio em carne. Vejamos. Evangelho, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que os gnósticos não são de Deus. Os gnósticos não estão de cima. Os gnósticos são de baixo. Dualismo joanino. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, confessa a verdadeira doutrina de Cristo, que Cristo é humano e divino, que Cristo veio em carne, é de Deus. Quem nega essa doutrina não é de Deus. É um combate característico de João. João usa o dualismo no Evangelho, fala que Jesus era luz e que o mundo estava em trevas, e continua esse combate também, que é um combate que vai municiar, que vai dar versículos à cristologia, à formação da cristologia na teologia sistemática, tanto no Evangelho quanto nas cartas, essa cristologia profunda de João. Pois bem, então vimos a cristologia dos 4 evangelhos. Mateus mostra um Cristo que é o Rei Messias. Marcos mostra um Cristo que é um servo poderoso, um servo autorizado por Deus, sempre trabalhando, que no final da sua vida pelos pecadores. Lucas mostra um homem perfeito, que entra na história da humanidade, se comporta, trabalha, se mostra como um homem perfeito e depois dá a sua vida pelos que estavam perdidos.
E João, por sua vez, o último a ser escrito, mostra uma cristologia profundíssima, uma cristologia que fala da divindade de Cristo, fala também da sua humanidade, mas realça, enfatiza a sua divindade. Então nos mostra um Cristo como verbo divino. Essa é a cristologia dos 4 evangelhos. Vejamos, portanto, então, a cristologia em Paulo. Os 4 evangelistas já foram vistos, agora vejamos a cristologia em Paulo. Nos evangelhos, a palavra grega Christos é quase sempre um título. Nos evangelhos, Christos é um título para Jesus. Jesus, o Christus. Jesus, o Messias. Nos evangelhos. Raramente aparece como nome próprio. Em Paulo, Cristo é exclusivamente um nome próprio. Christos deixa de ser um título e passa a ser um nome próprio. Há uma exceção em Romanos capítulo 9, versículo 5. Aí, segundo um teólogo, V. Taylor, ele acredita que em Romanos capítulo 9, versículo 5, aí sim é um título. Mas, na maioria das vezes, Paulo usa Cristo como um nome próprio para Jesus. A cristologia de Paulo, ela tem base na experiência pela qual ele passou na estrada de Damasco, quando Cristo ressurreto surge para Paulo na estrada de Damasco, quando ele ia com carta para perseguir os crentes em Damasco. Então a cristologia de Paulo, ela tem como base essa experiência pessoal que ele tem, que muda a sua vida e faz com que ele agora veja Cristo não mais como Jesus de Nazaré, como ele é visto no judaísmo, mas ele veja Cristo como o Filho de Deus, como o Messias. Então a cristologia de Paulo, ela é baseada no encontro dele com Cristo na estrada de Damasco. Ele passa a ter uma ideia diferente a respeito da salvação, a respeito da lei e a respeito da vida cristã. Então toda a teologia de Paulo, ela tem origem naquele encontro na estrada de Damasco, que gera uma intimidade entre ele e Cristo, que ele chega a dizer que eu aprendi do Senhor, aprendi de Cristo, o que também vos ensinei. Então, a cristologia de Paulo é uma cristologia embasada em uma experiência pessoal. Vejamos a pessoa de Cristo em Paulo. O apóstolo elabora a sua cristologia, como já dissemos, como fruto de uma experiência real, uma experiência pessoal que ele tem com Cristo. As suas elaborações nascem da convicção do seu encontro pessoal com Cristo vivo que transformou a sua vida. Então, para Paulo, Cristo é um Cristo vivo, um Cristo que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e haverá de voltar. Esta é a pessoa de Cristo, segundo Paulo. Então o apóstolo, ele mostra uma autêntica linguagem da experiência. Ele fala como alguém que teve realmente uma experiência. Ele advoga, por meio dessa experiência vívida, a significação real da vida e da pessoa de Cristo. Aquela experiência para ele trouxe a significação real da vida e da pessoa de Cristo. É dessa experiência que o apóstolo Paulo traz todo o ensinamento dele e constitui o caminho para a vivência autêntica da fé. Paulo diz, olha, essa experiência que eu tive com Cristo e que vocês precisam ter, ela vivencia, ela autentifica
pratica a experiência de fé, o tipo de união que é preciso ter com Cristo. E aí nós vemos repetidas vezes em Paulo a expressão em Cristo. Paulo tinha como crucial a questão do significado da morte de Jesus na cruz. Paulo diz: nós pregamos a Cristo e este crucificado. Paulo diz assim, olha, o Evangelho é poder de Deus para a salvação, primeiro do gentio e também do grego. Primeiro do gentio e também do grego. Salvação como? Salvação por meio na fé da morte de Cristo na cruz. O pensamento que o apóstolo tinha a respeito de Jesus era o alicerce para o seu entendimento de importantes fatores da vida cristã. O que ele pensava, o que ele tinha em mente, a experiência a respeito de Jesus, era o alicerce do que ele entendia e ensinava sobre importantes fatores da vida cristã. Era o alicerce sobre o que ele entendia e ensinava como os elementos da salvação. Os elementos da salvação. Para Paulo, salvação tinha os seus elementos. A graça, a fé, o sangue, eram elementos que compunham a salvação no pensamento de Paulo. Também vinha desse pensamento que ele tinha sobre Cristo, esse alicerce da sua teologia, o que ele ensinava sobre a justificação e a santificação. Então, não desmerecendo a importância dos 4 evangelhos, mas a teologia de Paulo acerca de Cristo, a cristologia de Paulo, ela é profundíssima. A cristologia de Paulo é a cristologia da igreja, é uma cristologia eclesiológica e é também uma cristologia em paralelo com o reino escatológico, com o tempo final. Então a cristologia de Paulo ela é tanto da igreja quanto da escatologia. É uma cristologia bastante profunda. Ele tinha em mente que Cristo morreu, mas está vivo como rei escatológico. O Cristo de Paulo não era um Cristo morto, era um Cristo que morreu, mas que ressuscitou e que voltaria como rei escatológico para comandar todas as coisas. Interessante ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15,